A paz do Senhor, queridos irmãos, irmãos da Filadélfia, a paz do Senhor a todos que estão vendo esse vídeo. Eu queria dizer primeiramente que eu tô com saudade de todos os irmãos e todas as nossas queridas irmãs. Louca para dar um abraço bem forte em cada um. Nós cremos em Deus que em breve esse momento vai chegar. Amém? Bom, hoje nós vamos estudar uma lição, da EBD, a última lição do trimestre, a lição número 13. Durante todos esses meses, esses primeiros meses do ano, nós estudamos acerca da família, de princípios e valores cristãos para a família, para a família que é firmada e fundada em Cristo. E hoje a nossa lição de número 13, hoje 29 de março, traz como tema relacionamentos do cristão, a saber, Deus e família. Eu queria começar, antes de tudo, fazendo uma oração com vocês, apresentando ao Senhor aquilo que nós vamos estudar hoje, que tudo seja dentro do centro da vontade dEle, dentro do querer dEle, para nossas vidas, para os nossos corações, amém? Feche o olho comigo aí onde você está, junto com a sua família. Vamos fazer uma oração para iniciar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o seu nome. Senhor, nós queremos dizer que reconhecemos a nossa pequenez, que reconhecemos, Senhor, que tudo vem de Ti, que nada nós somos, que nada nós podemos. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que tudo é para Ti, por meio de Ti. Pedimos perdão por nossas falhas, por nossos erros. Te pedimos, Senhor, que nessa manhã, nesse estudo, Senhor, de hoje, o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que aprendamos, aquilo que o Senhor quer, Senhor, que nós vivamos. Nós te agradecemos desde já por aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir, quem não tem a lição, a gente vai ler agora Mateus 10, 37, que é o nosso texto áureo de hoje. Pode abrir aí sua Bíblia para me acompanhar, ou no seu celular. Mateus 10, 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A verdade aplicada diz: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Bom, nós que somos pais, nós que somos mães, que temos aí os nossos filhos, a gente sabe o quão grande é esse amor que nós sentimos por essas pessoinhas, que vêm da gente, ou que são nossos filhos, muitas vezes não de sangue, mas só do coração. A gente sabe o quão grande é o amor que um pai ou uma mãe sente por um filho. E os que não têm filhos sabem mensurar esse amor no sentimento que tem por seus pais, ou no sentimento que eles conseguem sentir de seus pais para consigo. Então, quem não tem filho também consegue mensurar esse amor de uma forma diferente. O amor que temos, o amor que devemos ter por Deus, por Jesus, ele deve ser ainda maior que esse amor que nós temos pelos nossos filhos ou pelos nossos pais. Então, basicamente é isso que nós vamos estudar e aprender hoje. Como amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos nossos filhos, dos nossos pais ou de nossos familiares em geral. Então, esse amor, ele deve estar, esse amor que nós temos por Deus, ele deve estar ao menos um nível acima do amor que nós temos uns pelos outros. Jesus é bem claro e explícito nessa passagem aqui, que nós acabamos de ler, quando afirma que não é digno dele todo aquele que ama o seu pai, ou ama a sua mãe, ou ama o seu filho, ou a sua filha mais que a ele. Quando diz isso, ele está apresentando uma subordinação de valores,
que isso quer dizer? Ele está querendo nos dizer que os afetos mais íntimos, sabe, aquela aliança mais profunda que nós temos aqui na Terra, uns com os outros, ela não deve embaraçar, ela não deve atrapalhar a nossa ligação com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Então a gente entende e aprende hoje que nenhum momento em família, na prática, nenhum daqueles momentos gostosos que a gente vive em família, nenhum passeio, nenhum bem-estar uns com os outros em família, ele pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Na prática, isso significa que qualquer coisa, ainda que seja esses momentos gostosos que a gente pode e deve passar em família, qualquer coisa que tome o lugar de Deus nas nossas vidas, que tome o lugar que Deus deve representar em nossos corações, tudo isso deve ser afastado. Deus, ele deve estar realmente acima de tudo e de todos. A gente vai estudar aqui tópico a tópico da lição de hoje, rapidamente, de uma forma resumida, mas eu vou tentar estudar, passar para vocês aquilo que eu entendi do Senhor em cada um desses tópicos de hoje. Então aqui no tópico 1, para quem tem a revista, por favor, acompanhe. No tópico 1 a gente fala sobre os diferentes níveis de relacionamento que um ser humano tem. E aí no 1.1 nós vamos ver sobre Jesus e sua família terrena e sobre o relacionamento de Jesus especificamente com Maria e José, que foram os seus pais terrenos, como a gente bem sabe. Bom, a Bíblia nos diz que Maria e José, eles tinham um cuidado, eles tinham um zelo todo especial com Jesus enquanto seu filho. E a gente vê que esse zelo, que esse cuidado que eles tinham com Jesus, ele crescia, Jesus crescia e se desenvolvia em graça e em conhecimento por conta desse zelo que eles tinham com ele. Eles criaram, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para aquilo que a Bíblia nos diz, a gente vê que eles criaram Jesus dentro dos preceitos religiosos, Eles circuncidaram Jesus, eles apresentaram Jesus no tempo devido. Então, eles, como judeus que eram, ensinaram a ele os preceitos de sua religião, ensinaram a ele tudo aquilo que eles tinham como fonte de fé. Eles transmitiram isso a Jesus. Jesus, por sua vez, ele foi obediente. E a gente vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, que ele era também submisso aos seus pais, que ele obedecia aos seus pais. Até no momento de sua morte, a gente vê Jesus cuidando de Maria. A gente vê Jesus ali designando um de seus discípulos, no caso João, para cuidar de Maria depois que ele se fosse, A gente vê que João também, ele foi o discípulo que mais viveu. De todos os discípulos de Jesus, ele foi o que mais viveu. Então imagino eu que, claro, ele já sabia disso. Então ele designou o seu discípulo amado a cuidar de sua mãe quando ele não estivesse mais nessa terra. E o contexto familiar de Jesus, ele é o nosso maior exemplo nesse nível de relacionamento, de pais para com filhos e de filhos para com pais. Submissão, respeito, cuidado, obediência é o que Jesus deixa para nós enquanto filhos. É a lição que ele nos dá em seu contexto familiar enquanto filhos. Ele nos ensina a ser submissos, a ser obedientes aos nossos pais, a ser respeitosos, a ser cuidadosos, tanto para com o pai quanto para com a mãe. E enquanto José e Maria também nos ensina cuidado, zelo para com os nossos filhos. Eles nos ensinam, nesse contexto familiar que eles viveram,
nos ensina a passar, a transmitir para os nossos filhos a nossa fé, aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé em Cristo, que é o que nós podemos deixar como maior legado para os nossos filhos, é essa transmissão de fé, né, para os nossos filhos, essa transmissão daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos certeza, que é a nossa salvação. Então esses são os ensinamentos que nós temos aqui, que nós vemos no relacionamento de Jesus com a sua família terrena, mais especificamente de Jesus com Maria e José, os seus pais. A gente vê também o relacionamento que Jesus teve com seus discípulos. Bom, na tradição judaica, o hábito, o de praxe, era que os discípulos escolhessem um mestre a quem seguir, escolhessem alguém que eles admirassem, alguém que chamasse a atenção deles e eles seguissem essa pessoa. Jesus, porém, como a gente sabe, agiu de forma diferente. Foi ele que escolheu e convocou os seus 12 discípulos um a um. Apesar disso, de ele ter escolhido e de ter convocado cada um de seus discípulos, os 12, a gente vê e entende, quando a gente lê os evangelhos, que ele tinha um relacionamento diferente com 3 deles, né? Que era Pedro, Tiago e João. Ele tinha níveis de intimidade diferentes com Pedro, Tiago e João. A gente não sabe ao certo sobre o relacionamento de Jesus com os seus irmãos antes dele iniciar o seu ministério. A Bíblia não nos dá detalhes a respeito disso, mas a gente sabe que após ele iniciar o seu ministério, eles não entenderam a obra dele, não entenderam, não foram os seus seguidores. Seus discípulos, então, eram considerados por ele como sua família, eram considerados por ele como seus irmãos. Era a eles que Jesus recorria quando queria ter um momento em família. Provérbios 18, 24 diz: existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Jesus viveu isso na pele. A gente vê que isso é uma verdade na vida de muitos, né? Que nem todos encontram em suas famílias, em seus irmãos, em seus pais ou em seus filhos, alguém com quem dividir a sua jornada cristã. Nem sempre é possível encontrar em seus companheiros de lar, em seus companheiros de vida, né, em seus companheiros consanguíneos, um apoio para você conseguir caminhar com Cristo, para você dividir às vezes aquilo que venha a ser difícil na sua caminhada cristã. Então, partindo do princípio de que ninguém consegue caminhar sozinho e de que, por sua vez, a gente também não deve colocar ninguém no lugar de Deus, a gente deve sempre priorizar, né, o nosso relacionamento com o Senhor. A gente entende que a gente precisa de, em meio a uma situação como essa, procurar apoio na nossa família da fé. A gente precisa procurar apoio na nossa família, que é a igreja. A gente precisa encontrar na igreja pessoas com as quais a gente possa dividir a nossa jornada, pessoas nas quais a gente confie para dividir os nossos problemas, as nossas lutas, pessoas que possam orar conosco, né? Pessoas que possam dividir com a gente, às vezes, um problema específico. Nós não podemos caminhar sozinhos. E se a gente não consegue, no momento, encontrar isso dentro de casa, isso no nosso contexto familiar, nós precisamos encontrar amigos que sejam mais chegados que irmãos. E esses amigos devem ser encontrados ali dentro do nosso contexto de fé. Deve ser encontrado no nosso contexto social de igreja, não fora, mas dentro da igreja. Amém? Então, avançando aqui, a gente vê também sobre o cristão
e a sua família e sobre a importância da coerência. Quem está acompanhando aí com a revista, eu vou falar agora sobre os tópicos 2 e 2.1. Bom, como cristãos que somos, diante de cada situação que a gente vive em nosso cotidiano, a gente precisa sempre se lembrar de que nós representamos a Cristo no nosso seio familiar. Isso traz para a gente uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade enorme porque a gente precisa dar testemunho na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, em todo o tempo. Não apenas num culto doméstico ou no momento de devocional familiar, mas em todo o tempo. Até naquelas situações mais difíceis, mais conturbadas. A gente sabe, viver em família não é fácil. Então, às vezes, existem desavenças, existem brigas, né? Existem desacordos. E até nesses momentos, a gente precisa refletir a Cristo. Principalmente nesse momento, a gente precisa refletir a Cristo. E eu digo que principalmente se houver em nossos lares pessoas não cristãs, aí sim é que a gente deve refletir a Cristo frente às lutas, em frente aos problemas cotidianos. Por quê? Porque às vezes o nosso testemunho vai ser aquilo que faltava para essas pessoas, para esses nossos familiares queridos abrirem o coração e se achegarem ao Senhor. Então, a gente precisa ter coerência na nossa forma de viver com aquilo que a gente professa com a nossa boca. Então, a gente precisa, além de falar sobre Cristo, né, a gente precisa viver Cristo em todos os momentos. Em Mateus 23:3, em Tiago 2:14, Jesus adverte os escribas e fariseus pela falta de coerência deles. Como assim? Eles falavam bonito, de uma forma muito eloquente, de uma forma que fazia as pessoas se admirarem dele. Mas eles não viviam nada daquilo. Aquilo era apenas uma religiosidade. E eu quero nessa manhã que a gente tenha em nossa mente, em nosso coração, que a gente deve afastar de nós toda religiosidade. Não religião, mas religiosidade. Tudo aquilo que é apenas aparente, tudo aquilo que é apenas um ritual. A gente precisa servir a Deus de todo o nosso coração, inclusive se a gente quer que algum membro da nossa família, alguém que convive conosco, veja Cristo em nós, tenha vontade de conhecer a esse Deus a quem a gente serve. Então a gente precisa ter coerência no nosso modo de viver, no nosso modo de falar, no nosso modo de conviver com os nossos familiares. E aí, seguindo aqui, a gente vê sobre quando a família não se converte. Bom, existe aquele contexto familiar em que o pai e a mãe são cristãos e os filhos não. Ou os filhos são cristãos e os pais não. Ou a esposa é cristã e o marido não. Ou o marido é cristão e a esposa não. Eu digo que esse é um contexto familiar muito complicado de lidar, né? Quando isso acontece, como fica o nosso compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas? Se o nosso irmão, o nosso vizinho, a pessoa que convive com a gente 24 horas, não entende isso, às vezes não compreende isso, fica mais difícil ainda você colocar a Deus acima de todas as coisas quando a pessoa, o seu marido, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou os seus pais não coloca Deus acima de todas as coisas. Mas mesmo diante dessa situação complicada, a gente não deve abrir mão disso. O Senhor é muito claro aqui quando Ele nos adverte: aquele que coloca qualquer pessoa acima de mim, não é digno de mim. Então a gente deve orar e pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação, para lidar com essas pessoas, de forma que a gente não venha colocar nunca o Senhor em segundo plano. Nesse contexto, eu quero abrir aí um parêntese
e falar principalmente às esposas, para tomar cuidado com isso. Quando a gente fala que nós não temos, né, não no meu caso, mas uma esposa que não tem o cônjuge cristão e não compreende como é colocar a Deus acima de todas as coisas, a gente precisa tomar cuidado para não confundir aí essa questão de colocar Deus acima, inclusive do seu esposo, não confundir aí a questão de abandonar o seu lar. Você não deve abandonar o seu lar para morar na igreja, por exemplo, entendeu? Porque isso pode trazer para o seu cônjuge uma impressão errada do que da fé que você professa, do que é seguir a Cristo. Não, ao contrário. Aí que você deve ser zelosa com o seu lar. Aí que você deve ser zelosa com a sua família. Aí que você deve ser zelosa com o seu esposo. Aí que você deve procurar, como a mulher de Provérbios 31, manter tudo na mais perfeita ordem. Aí que você deve se desdobrar mesmo, para que ele veja Cristo em você. Para que ele veja que onde você está, há um ambiente de paz. É assim que você vai trazer ele a Cristo. É assim que você vai contribuir para que ele abra o seu coração para Cristo. Foi só um parêntese que eu quis abrir aqui, porque a gente vê que às vezes não há essa sabedoria nas pessoas. E esse é um cuidado que nós devemos tomar. Da mesma forma, os maridos. Se tem uma esposa que não é cristã ainda, você colocar a Deus sobre todas as coisas não significa você abandonar a sua casa e os seus filhos e o cuidado com a sua família para morar na igreja. São coisas totalmente diferentes. Vamos ter sabedoria com relação a isso. Então, prosseguindo aqui, nossos familiares que ainda não conhecem a Deus, que ainda não têm esse relacionamento, não chegaram lá nesse nível de intimidade que nós estamos procurando chegar ainda, eles não podem, por meio das nossas vidas, tomar raiva de crente, né? Como a gente costuma dizer, tomar raiva da igreja. Ao contrário, a gente deve agir de forma que eles gostem, que eles queiram conhecer a esse Deus, que eles queiram conhecer a nossa família da fé. Aqui no tópico 2.3, a gente fala sobre casamento. Casamento, instituição divina para a vida eterna. Bom, a união de um homem e uma mulher em uma só carne é o marco inicial da família aqui na Terra. E isso é o que chamamos de casamento. É a partir daí que surge uma família. Mas essa união, a gente vê lá em Lucas 20, a gente pode ver que Jesus explica naquela ocasião, aquelas pessoas que o estavam questionando sobre isso, ele explica que essa é uma união restrita à vida terrena, até que a morte o separe, ou seja, após a morte, na vida eterna, não haverá mais esse vínculo, não haverá mais essa aliança. O casamento, então, ele serve aqui na Terra, ele deve servir, além de nos trazer alegria, de nos trazer comunhão, o principal foco dele é aprimorar o nosso relacionamento com Deus. De que forma? De forma que um ajude o outro a seguir a caminhada com Cristo. Porque o casal que é servo de Jesus, o casal que segue os mandamentos de Cristo, ele se ajuda espiritualmente. Quando um está forte, quando um está fraco, o outro se fortalece e ajuda. É um cordão de três dobras. Então, se um cai, o outro levanta. E é para isso que serve o casamento aqui na Terra. Para que ambos sigam essa jornada juntos, para que fique mais fácil. Essa jornada que não é nada fácil, né? A gente bem sabe. E vale destacar ainda que a pessoa que não contrai núpcias, ou seja, aquela pessoa que opta por não se casar, ela também ela não tem essa obrigação mesmo. Ela não está pecando, ela não está errando por não se casar. Isso é uma coisa que é válida também. O que importa é que essa pessoa ela consiga se manter pura. Se ela conseguir se manter pura, ela não é obrigada a contrair núpcias. Tá?
avançando aqui para o tópico 3, a gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Assim como Jesus se relacionava com todos, mas ele tinha níveis diferentes de relacionamento, por exemplo, com a multidão, com os seus 12 discípulos, dentre os 12 discípulos, com aqueles 3 que eram mais íntimos dele. A gente precisa ter sabedoria para distinguir os nossos relacionamentos, priorizando o nosso relacionamento com Deus, priorizando sempre a nossa intimidade com Ele, priorizando sempre a leitura da palavra, priorizando sempre o nosso momento devocional, priorizando sempre aquele momento em que a gente entra para o quarto e fecha a porta e que estamos ali só nós e o Senhor. A gente precisa ter esse nível de relacionamento com Ele, precisa saber ter essa maturidade para priorizar Deus em nossas vidas. Nem sempre é fácil, né, irmãos? A gente sabe que, principalmente para quem tem crianças, é uma atenção que a gente precisa dedicar maior para eles. Para nós mulheres, né, atenção com a casa, atenção com os maridos. Para quem trabalha fora, atenção com os nossos empregos, né, com a nossa vida laboral. Então o dia ele passa tão rápido que quando você vê, acabou. Você não priorizou um momento com o Senhor. E a cada dia que se passa, tem sido colocado em nossas mentes, em nosso meio, afazeres, atividades, assim, só tem sido agregado a gente afazeres. E isso tem nos afastado ainda mais da prioridade que deve ser o Senhor, tem nos afastado ainda mais do estabelecimento de uma rotina de devocional. A gente precisa estar atentos, a gente precisa estar acordado para isso. Quem priorizar qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que não for o Senhor, não terá parte com Ele. É simples assim. A palavra ela é muito explícita quando ela nos diz isso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, esse feeling de, opa, tô com coisa demais, peraí, vou tirar ali meu momento com o Senhor. Essa deve ser a minha prioridade. Se possível, deve ser a primeira coisa que a gente deve fazer durante o dia. Por quê? Porque aí você fica livre para fazer o resto. Aí você já priorizou um tempo com Deus. Se não for possível, por conta de trabalho, por conta de qualquer outra coisa, tudo bem. Mas se possível, o recomendado é que o nosso devocional ao Senhor, o nosso momento com Deus, seja a primeira coisa que a gente deve fazer. Então aqui a gente avança no seguinte: essa é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Prioridade. A nossa prioridade deve ser sempre Deus. Deve ser o querer de Deus. Deve ser a vontade de Deus. A nossa prioridade deve ser Ele. Amém? E aqui a gente fala sobre o amor de Deus. Eu estou no item 3.1, para quem está com a revista. Nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Mas a gente deve se lembrar de que há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. A Bíblia sempre deixa claro, principalmente no Novo Testamento, que esses mandamentos eles devem estar juntos. A gente lê lá, vamos abrir as Bíblias, se você puder, em 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, que diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão ao qual viu, pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós vemos então que a falta de um torna o outro ineficaz. Eu não posso dizer que amo a Deus acima de todas as coisas se eu tenho um desafeto pelo meu irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas se eu carrego no meu coração mágoa contra o meu irmão. Isso aí entra em conflito, entra em choque, né? Vai ao encontro, na verdade vai de encontro
do amor a Deus. A gente precisa que essas coisas caminhem juntas. A gente precisa que seja concomitante o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. E aqui no item 3.2, finalizando, né, porque já está acabando o tempo que o pastor me deu, a gente fala discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Quando Cristo lá em Lucas 12, do versículo 49 a 53, afirma que não veio trazer paz, mas divisão, ele está se referindo aos conflitos que surgem inevitavelmente, inclusive em meio às nossas famílias, quando a gente se posiciona como um verdadeiro cristão. Porque se no meio da família há pessoas que não creem da mesma forma que nós, isso pode trazer divisão no relacionamento. Só o fato da gente seguir os preceitos e princípios bíblicos, por si só, causa divisão entre os entes que não professam a mesma fé que nós. Hoje, então, onde tudo é relativo, né, tudo que a gente traz como verdade cristã, como verdade bíblica, o mundo traz como relativo, hoje ainda mais a gente está sujeito a esse tipo de conflito, né, que Jesus bem nos alertou aqui em Lucas 12. Então, Jesus ele foi também desprezado por seus próprios familiares, por seus próprios irmãos, por causa da palavra de Deus, por causa dos ensinamentos de Deus. Mas de qualquer forma, é isso que a gente deve ter em mente. Deus acima de todas as coisas. A gente não deve procurar aborrecimentos. Claro que não. A gente não vai procurar contenda. Ao contrário, nós vamos fugir delas. Nós vamos agir sempre com sabedoria. Mas a gente precisa ter em mente que essas contendas, que esses conflitos, por conta da palavra de Deus, por conta da fé que a gente professa e por conta do tempo atual que a gente está vivendo, sim, eles provavelmente vão surgir. A gente precisa estar preparado para isso. Então, concluindo, a gente vê que há uma estreita relação entre o relacionamento que o crente possui com Deus e com a família. Há ali uma linha muito tênue. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque um está ligado ao outro, né? Se você tem um bom relacionamento com Deus, isso vai refletir na sua família. Se você tem um bom relacionamento com a sua família, isso vai refletir também no seu relacionamento com Deus, né? Então, o contrário também é verdadeiro. Se você não tem um bom relacionamento com Deus, se você não prioriza a Deus acima de todas as coisas, isso vai refletir negativamente na sua vida, no seu contexto familiar. Se você não tem um bom relacionamento com a sua família, isso vai o negativo para dentro de si. Isso vai refletir negativamente no seu relacionamento com Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Jesus não veio para nos separar fisicamente um dos outros. Ele veio para trazer a nós uma mentalidade de união, uma mentalidade de fé, uma mentalidade de compreensão. Mas antes de tudo, a gente precisa viver o Evangelho e os ensinamentos de Deus. Amém? É isso que eu trouxe para a nossa reflexão hoje. Foi isso que Deus colocou no meu coração, de acordo com a lição que foi proposta. Eu espero ter conseguido transmitir, ter conseguido ter sido clara naquilo que eu quis passar. Perdoem aí o nervosismo, é a primeira vez que eu gravo uma aula de escola bíblica para transmitir assim online. Foi um desafio que o pastor me lançou e eu não costumo pedir desafios. Espero que nem vocês. Então recebam aí o meu abraço apertado, recebam aí o meu beijo carinhoso, amém? E vamos permanecer firmes em Cristo, vamos permanecer independentemente de qualquer situação, priorizando a Ele acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma saída para esse momento que nós estamos atravessando, esse momento difícil, complicado, sim. Mas vamos manter os nossos olhos em Cristo, nossos olhos nele, porque é dele que virá o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Abraço a todos, fiquem com Deus.